Nossa, eu nem lembro mais como é que faz, mas vamos Você lá. pode falar. Aquela câmera aí tá gravando. Aquela câmera é nossa, né? Então vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao WeTalk Podcast. Sim, fazia muito tempo que a gente não sentava aqui nessa mesa, né, para bater um papo com vocês, mas estou muito feliz. E vem com a gente nessa... Vamos falar nova temporada, Nova né? temporada aí do WeTalks Podcast. Venha com a gente. Eu sei que você vai compartilhando aos pouquinhos, mas eu quero que você preste atenção no que é falado, porque o compartilhar é bom, mas o prestar atenção no que está acontecendo aqui é melhor ainda, porque senão você vai lá querer só assistir só os cortes, e não é assistir só os cortes, é pecado. Deus não se agrada só dos cortes. Então você assiste o podcast inteiro, a conversa inteira, você vai ser abençoado, e eu tenho certeza que esses convidados que vão vir agora já vão começar... Hoje a gente tá bem. Já vão começar tinindo. Não é nem daqui da região, já é da... Carioca. Já é da... É da Gema? Não. É da Gema. Ah, é da Gema? Com Vai lá, certeza. apresenta ele aí então, Juninho. Pastor Sérgio Assunção, é um prazer ter você aqui conosco no WeTalks Podcast. Seja bem-vindo, fique à vontade, é um bate-papo tranquilo. Vamos aí conversando e receber um pouquinho da porção sua aí para Amém. abençoar nós e quem tá ouvindo, né? Amém. Prazer todo meu. Quero dar um abraço aí para você que está conectado, você que vai assistir isso daqui a pouco. Não sei que hora que você vai assistir isso, então um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, independente da hora que você for assistir. Acompanhe, vai ser demais. Deus abençoe. Valeu, gente. E aí? Olha, Pastor Serginho, eu já conheço o Pastor Serginho desde 2014, que eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com ele. O Bernardo tinha acabado de nascer. Sim. E 2014. E eu vou dizer pra você, o que aconteceu? Eu não gostei do Serginho na primeira vez. Não gostei porque ele me trouxe verdades difíceis de engolir. Intragáveis. A gente vivia num contexto, eu não sei se você vai lembrar disso, porque você é um homem que é curado, né? Não fica... É sarado. E eu liguei pra ele, mandei uma mensagem falando assim, eu queria que você viesse aqui na igreja, uma conferência de jovens e tal, e ele falou, tô livre, posso ir aí sim, vai ser uma benção. Aí, beleza, combinei com ele a data e tal, eu falei, olha, e eu nunca perguntei sobre isso, eu nunca tinha tratado sobre isso, mas o pastor da época falou, pergunta quanto que ele vai cobrar, né? Puxa, eu falei, meu Deus do céu, agora como é que eu faço essa pergunta? E aí eu coloquei no meu coração assim, falei, cara, se esse cara, que eu não conhecia de fato, cobrar R$2 pra mim, falar, não, eu cobro R$2, eu não chamo, eu vou falar pra ele, não, então deixa, vai ser uma benção. Agora, se ele falar assim, não, mano, eu tô aqui, tô à disposição, tal, eu vou botar fé nesse cara. Por quê? Eu acho que era bem na época que você tava vindo, assim, bastante pra Curitiba, então tava muita gente. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, assim, então, eu queria só ver a questão, assim, como é que nós podemos te abençoar, a questão da oferta, e você respondeu assim, mano, se você continuar com essa conversa, eu já não vou. Eu falei, tá contratado. Falei, cara, você é uma benção. Tá aí, veio, cara, foi uma benção. Depois de lá, nós se encontramos já várias vezes. Ele vem pra cá, fica aqui em casa. E, cara, o Serginho é uma benção. Eu aprendo demais com o Serginho. Deixa eu explicar todo o contexto. O porquê dessa resposta. Você né? ficou parecendo um algoz aí. Eu sou um cara, né, mal, ignorante. Não né? é. Na verdade, isso começa da primeira vez que eu vim ao Paraná, a Curitiba. Eu vim representar o pastor Jodson Gomes, que na época foi convidado, mas tinha compromisso e me indicou para vir no lugar dele. E aí, antes de vir, eu conversei com o meu pastor presidente, que é o pastor Jaime Soares. E aí falei, pastor, eu tenho um convite e nunca fui e queria a bênção do senhor para ir fazer nessa missão, né? Pregar a palavra de Deus. E aí ele sentou comigo no café e falou assim, olha, só vou te falar uma coisa. Vá e volte a mesma pessoa.
Eu não entendi bulufas que ele falou na hora, vai e volte a mesma pessoa, eu não entendi nada disso, né? Só depois que a gente entra no contexto, que a gente vive o sistema, que a gente vê como que funcionam os bastidores, né? E eu entendi de fato o que ele estava querendo me dizer, porque ele nos deu a orientação, olha, a gente recebeu de graça e a gente vai entregar de graça, então a mensagem de Deus não tem preço. Ele falou assim, vão ligar para você e vão perguntar quanto que você cobra. E não tem preço para pregar a palavra de Deus, porque a palavra é de Deus, não é nossa. Então a gente não pode colocar preço àquilo que não é nosso, né? Não tem preço, tem valor. Então, da primeira vez eu vim, da segunda também, e aí sempre perguntavam, faziam essa pergunta. Eu caí bem no calo. E aí teve uma vez que, você acredita que eu já fui cancelado porque eu não cobrei. Aí não presta. Então, assim, a pessoa deixou de me levar porque eu não cobrei. A pessoa falou literalmente isso. Se ele não cobra é porque nem ele acredita no valor que ele tem, então não vale a pena trazer esse cara. Então essa pergunta já vinha me incomodando um tempo. Então todas as vezes que me ligavam eu falava e a pessoa insistia. Então eu acho que você já me pegou num nível assim de estresse um pouco alto. Então, então esse é o porquê dessa resposta áspera. Mas eu lembro que na verdade você falou, daí você continuou dizendo assim, cara, por que todo mundo que eu vou para Curitiba ou eu tô saindo para pregar, por que vocês me perguntam isso? Vocês que dão moral, ele ainda falou, vocês que dão moral pro povo. Aí o povo cobra mesmo. Aí eu falei, não, mas que isso, eu não sou assim, eu sou uma benção. E aí foi benção, cara, e foi muito bom. E daí, de lá pra cá, você tem vindo pra Curitiba, meio que direto. Sim, da primeira vez que eu vim, eu acho que foi em 2011 ou 2010, não me recordo. A primeira vez foi na congregação Vilas Oficinas. Uhum. E aí, quem me recebeu pela primeira vez, a primeira pessoa curitibana, paranaense que eu cumprimentei foi o presbítero Joel. Na congregação Vilas Oficinas. E aí ele falou, e aí, primeira vez no Paraná? Eu falei, primeira vez. E aí ele me deu uma palavra profética, sem saber. Ele falou assim, então é a primeira de muitas. E deu as costas e a gente seguiu, e aquela palavra entrou no meu coração. Bom, se é a primeira de muitas, então eu vou me preparar, porque eu vou voltar aqui mais vezes. E literalmente aconteceu. Eu acho que no ano de 2016 ou 2015, praticamente todos os finais de semana eu estava aqui em Curitiba, em alguma congregação, em alguma igreja, pregando a palavra de Deus. Que bênção. Glória a Deus. Legal. Deixa eu iniciar, né, do comecinho. Ele estava falando ali, você já deve ter ouvido um pouquinho da história dele, mas o pessoal que não te conhece, pastor Serginho, vamos lá, quem era o Serginho na infância? Como que foi sua infância? Onde foi? Lembra de algum caso específico, engraçado, ou alguma coisa que te marcou que você queira falar? Sim, eu tô esses dias aqui com vocês e eu ouvi uma expressão esses dias que falaram, eu fiquei hospedado um tempo agora como é o nome lá? Sítio Cercado? No Sítio Cercado, e aí falaram que é o Sítio Louco, né? É a parte da... Nós gostamos do pessoal do Sítio Cercado, tá, gente? Um beijo pro pessoal do Sítio Cercado. É só a expressão que vocês mesmos usam, exatamente. Né? E aí falaram que lá tem a tal da vila. E aí eu falei, o que é vila, né? E aí é como se fosse a comunidade no Rio de Janeiro, é como se fosse a boca de fumo, a chapa quente, né? O morro. E eu entendo agora quando aquele cantor, acho que é Emicida, que fala que moleque de vila. Eu ouvi a música e não entendi, agora eu estou entendendo o que é vila, né? Então, quando eu ouvi e passei esses dias lá nessa área, a gente lembra da nossa infância, né? Eu sou nascido e criado também numa comunidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente, politicamente correto, não pode mais falar favela, mas na minha época era favela. E eu tenho muito orgulho de ser nascido e criado lá, porque eu aprendi muitas coisas. Criei muitos amigos, a minha família não me deu uma herança, não me deixou dinheiro, não me deixou conta bancária, mas me deixou um caráter. E é esse caráter que me faz ser o homem que eu sou, claro, através de Jesus, né? Mas a criação, a formação da minha família foi algo que eu aprendi e carrego do meu berço, que é a minha comunidade, e levo para a vida toda. Igual qual que é? Manguinhos? É a comunidade Manguinhos, é um complexo de favelas do lado do Complexo da Maré e do lado do Complexo do Alemão. É a mesma facção, né, de tráfico de drogas,
Então é um complexo de comunidades que tem o mesmo controle de facção de drogas. E seu pai e sua mãe? Então, rapaz, a minha história é um pouco interessante e já muitas pessoas, e agora inclusive já estão falando novamente, que é para eu escrever um livro. Porque eu tive uma infância muito difícil e meu pai me abandonou, eu era bebê praticamente, então nunca conheci meu pai, só fui conhecer ele depois de convertido com 23 anos. E a minha mãe morreu, eu tinha 9 anos de idade, uma criança. Então eu fui criado com a minha avó, sem pai e sem mãe, e a ausência deles me gerou um vazio no coração, na alma, né? Então eu tive uma adolescência muito perturbada. E essa ausência de pais me levou a conhecer as drogas, e aí eu tive uma juventude bem difícil por causa da ausência dos pais. Mas sua avó era cristã? Não, minha avó não é cristã, ninguém da minha família é cristão. E eu conheci Jesus e depois, né, pude apresentar eles. E hoje a minha avó é da igreja, minha avó vai à igreja. Entendi. Mas deixa eu só... como que você conheceu Jesus? Então, a minha juventude, como eu disse, foi bem difícil. Eu conheci as drogas muito cedo e pela ausência dos pais eu mergulhei de cabeça nas drogas. Eu usei muita droga e por isso fiquei com uma doença no pulmão, eu adquiri uma tuberculose. E quando entrou na juventude, de 17 para 18 anos, a minha avó, a minha família me colocou para fora de casa porque eu comecei a roubar as coisas em casa para sustentar o vício. E aí perdi o emprego, perdi os amigos, fiquei tuberculoso. E nessa época eu lembrei da minha namorada, que hoje é minha esposa. A gente começou a namorar muito cedo, a gente tinha 15 anos, começamos a namorar na escola. E a gente nunca parou de se encontrar. Então, nessa época das drogas, a mãe dela pediu pra gente não namorar mais, porque, né, que futuro eu poderia dar a ela? Então, a mãe dela pediu pra gente se separar, mas a gente sempre se encontrava. E aí, nessa época, no fundo do poço, eu lembrei dela e pedi ajuda. Liguei pra ela. Na verdade, não liguei, ela passou lá no espaço, me viram e falaram pra ela. Então, a gente se encontrou na rua. E eu falei pra ela, poxa, você poderia me ajudar como amiga? Eu não quero nem me relacionamento sério com você, eu preciso de ajuda porque senão eu vou morrer. E aí eu lembro que ela falou assim, eu vou te ajudar como amiga. E aí me levou na Igreja Universal do Reino de Deus. E lá eu entreguei a vida para Jesus e minha história mudou. Benção, cara. Já na primeira vez que o senhor teve o contato com a igreja, Sim. Já aceitou Jesus? Sim, na primeira vez eu fui lá, o pastor fez a reunião. E aí no final ele perguntou, você quer entregar a vida a Jesus? Eu falei, quero entregar a vida a Jesus. E ali ele fez uma oração. Nessa semana que nós fomos à igreja, aconteceu um evento assim marcante também, porque eu saí ali da igreja impactado com aquela oração, mas logo depois eu me envolvi novamente e aí fui para a balada com os amigos, para a noitada, para o funk. E aí eu vivi uma experiência sobrenatural, porque eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos chegando de um baile e a gente estava entrando na favela para buscar mais drogas, e aí a gente, cada um numa moto, era eu, meu primo numa outra moto e meu amigo na outra moto, então eram 3 motos, e aí a polícia apareceu na hora, e a polícia mandou a gente parar, e aí os 2 amigos, né, o meu primo e o amigo já estavam mais distantes. Então, a polícia pediu para todo mundo parar, eles pararam. O meu primo foi preso nessa época, porque ele estava portando droga. Esse outro amigo não foi preso, que era de menor, levou uma surra da polícia. E eu já estava com a moto em cima da passarela, já atravessando a favela para o outro lado. E aí o policial mandou eu parar, mandou eu voltar. Em questão de segundo eu pensei, bom, eu estou drogado, com droga no bolso, sem capacete, bêbado, eu não vou voltar porque senão eu vou apanhar e vou ser preso. E eu decidi avançar com a moto. E aí nessa que eu decidi avançar, ele atirou na minha direção 3 vezes e graças a Deus nenhum projétil me acertou. E aí quando eu cheguei na comunidade do outro lado, eu entrei no primeiro beco, na primeira viela lá da favela, uma irmã dessas ninja do círculo de oração do coque, apareceu na frente da moto, eu freiei a moto para não atropelar ela. Ela colocou a mão no guidão da moto, colocou o dedo na minha cara e falou assim, menino,
essa é a tua última oportunidade. Meu Deus. Se você não entregar a vida para Jesus, não tem mais chance para você. E ali eu lembrei da oração da Igreja Universal, dobrei o meu joelho de novo, pedi àquela senhora para botar a mão na minha cabeça e ela orou por mim. E aí daquele dia eu não voltei mais para casa, porque se eu voltasse para a comunidade eu ia encontrar com os amigos, eu ia me perder de novo. Então eu fui para a casa da minha namorada, pedi a minha sogra, que na época não era nem sogra, né? Pedi ela para me esconder lá, para eu morar lá. E aí eu fiquei internado lá 2 anos, sem ver amigos, sem ver nada, sem ver ninguém, só indo na igreja e voltando para casa, para Deus fazer o detox e me libertar de fato. E graças a Deus, tudo deu certo. Que benção. Escapou das balas, mas não escapou da irmã do mundo. Assim. Verdade. Isso aí não escapa. Isso aí não pega. Você pode... E é engraçado porque a gente fala das irmãs do coque, né? Das irmãs do Circo de Oração. O poder de alguém que ora, né? E se coloca para ser usado por Deus. Na hora certa, na no hora momento certa, certo. no lugar certo. Então, a gente precisa ser grato, voltar, lembrar, né, de que às vezes falam meio que de maneira pejorativa até das irmãs do coque, né? Mas você imagina quantas pessoas não teriam ouvido falar de Jesus através da sua vida se aquela mulher não tivesse se colocado no lugar dela. Exatamente. Né? Então o Senhor liga tudo, o Senhor deixa tudo ligado e interligado para que o reino dele flua de maneira saudável, né? A gente que acha que ele perdeu o controle, né? Que ele não tem, que ele fala assim, meu Deus, eu falo, o que eu vou fazer hoje? Eu acredito muito nisso. E o Senhor tirar você das drogas, a sua sogra te aceitar, né? Porque afinal de contas é um coração, né? Que não era o Dom Juan que ela estava aceitando, ela né? não tava pegando, ela não tava pegando o Serginho hoje. Né? E agora eu sou feio agora, imagina drogado, né? Eu era gordo, eu era careca, eu era mais magro, mais seco do que eu era uma caveira. Então, assim, foi um passo de fé. E só para completar essa parte, a minha sogra, assim, claro que é Deus, é Jesus que faz, mas 90% eu devo a ela, porque naquele momento, se ela não tivesse abrido as portas, eu não sei se eu daria certo, porque ela resolveu investir em mim, abriu a porta para um drogado, para um bandido, traficante de drogas, e o que ela fez? Ela comprou uma motocicleta para mim, ano 82, com o documento todo atrasado, conversou com um vizinho que tinha uma pizzaria do lado, pediu um emprego para eu começar a vida. E aí eu comecei trabalhando do lado de casa como entregador de pizza, com a moto que a minha sogra comprou e morando na casa dela. E eu falei para Tatiana na época, né? Eu falei, olha, se alguém me procurar, se alguém ligar, fala que eu morri, que eu sumi, porque se eu voltar para a comunidade, ainda nesse momento eu não vou me firmar. Então deixa Deus fazer o plano, o projeto, deixa o tempo passar, deixa eu me firmar, que aí depois a gente volta. E aí tudo deu certo. Mas você namorava a Tati já nessa época? A gente começou a namorar com 15 anos na escola. Eu estudava numa outra área da cidade, numa parte mais perigosa, e aí nessa época teve uma confusão lá na escola de as turmas mais velhas batendo nas turmas mais novas, e aí a minha avó, não só a minha família, mas um grupo de amigos, de colegas que estudavam na época, todos os pais resolveram tirar os filhos daquela escola, porque era muito violenta. E aí me levou para a escola que a Tatiana estudava, que era do lado da casa dela. E aí eu acredito que foi, né, também um plano divino de nos conectar. E aí quando eu cheguei na escola, tem aquele negócio, né, de aluno novo, então as meninas, né, querem conhecer, querem ser a primeira a conhecer, e aí eu me desfrutei desse momento, né? E aí as meninas se encantaram com aquele magricelo, narigudo feio, e aí falou assim, então... Aí eu conheci a Tati nessa época, e a gente se apaixonou de verdade. Poxa, que legal. Tati foi a minha primeira, não a única, mas a minha primeira namorada, e a gente decidiu viver junto, e a gente tá junto até hoje. Que benção. Quantos anos? 20? Esse ano a gente faz 20 anos de casado.
Nós namoramos 7 anos e a gente vai fazer 20 anos de casado esse ano. Caramba, 20 anos de casado. Viu? É novo, cara, não é novo? É. Você que olha aí, não é, nós não colocamos efeito nenhum, filtro nenhum. Ele é desse jeito mesmo aí, né? É desse jeito. E nesse período você ficou lá 2 anos e daí já casou? Então, Ou você saiu e tal? nesse período que eu morei lá, eu fiquei trabalhando na pizzaria, então era trabalho, casa, igreja, casa, trabalho, casa, só nesse perímetro. E a igreja era universal? A igreja era universal. Mas eu lembrei que quando eu era criança, tinha um grupo de irmãs que passava pela comunidade levando as crianças para a igreja. E eu lembro nessa época que eu ia também, porque ela falava que tinha lanche, tinha biscoito, tinha guaraná, tinha suco, e eu ia lá por causa das merendas. E eu lembrei que era numa Assembleia de Deus, que essas mulheres levavam as crianças. E aí procurei essa igreja e ela já tinha se mudado para um outro endereço. E eu fui lá um dia fazer uma visita. Fui com a Tatiana e aí eu encontrei o pastor Jaime Soares, que é o meu pastor hoje. Ele estava na portaria, na recepção da igreja. Me recebeu com um abraço, com calor assim, contagiante. E foi lá que a gente ficou. Nós mudamos da Universal para lá. E na Assembleia de Deus a gente fez toda a nossa história ministerial durante todo esse tempo que a gente ficou lá, né? 15, 20, 17 anos de ministério. Benção. Eu cortei você bem na hora que você foi falar que eu perguntei se já estavam... Você casou ou você ficou 2 anos lá e daí você continuou já e casou? Eu fiquei lá morando com ela e a gente tinha uma vida normal, né? De qualquer jovem que não é da igreja tem. E aí, quando eu cheguei na Assembleia, me levaram para o grupo de discipulado. Perguntaram assim, você quer ser batizado nas águas? Quer aceitar Jesus? Eu falei, quero um compromisso sério, quero mudar de vida. E aí, no primeiro dia de aula do discipulado, o pastor, eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, você quer se batizar? Eu falei, quero, claro. Ele, então, você tem que parar de transar, você tem que parar de mentir, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que parar de... Falei, olha, parar de fumar, beber, mentir, eu paro. Agora, parar de transar, não vou parar, não. Nessas alturas do campeonato, cara? Não vou parar, não. Me perdoa, mas não vai dar, não. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, se você fizer um propósito no coração, você vai experimentar o amor de Jesus tão grande que você não vai sentir falta de nada, inclusive disso. Nossa, aquela palavra dele entrou como uma flecha no meu coração. Eu falei assim, então quero ver, então. Quero ver se isso é verdade. E foi. Então, nós fizemos o discipulado, a gente já vivia junto, né, como casal, mas aí nós vivemos agora como um casal cristão, né, sem ter relação, sem ter contato, e a gente decidiu se batizar nas águas, nós fizemos um voto a Deus, que a gente só ia ter contato como casal, marido e mulher, depois do nosso batismo. E aí a gente fez o curso durante 3 meses, e aí nos batizamos, e aí a própria igreja fez um casamento coletivo, e nos ajudou com a parte de documentação, e a gente casou no cartório, e aí fez uma cerimônia para a família, e a gente casou na igreja. E aí, partiu pro abraço. Aí já era, né? Aí já tava sério até agora. Aí já era. Que bênção, cara, que bênção. E você continuou trabalhando com o quê? Então, na época, quando fui para a igreja, eu trabalhava de entregador de pizza. Mas aí Deus foi colocando um desejo no coração, né? A gente vai se entregando para Jesus, Deus vai mudando a nossa história, a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai acreditando nas promessas de Deus e Deus vai colocando um desejo no coração de a gente melhorar de vida, ter uma vida melhor. E aí eu lembro que eu trabalhava de entregador de pizza e não podia ir aos cultos à noite, porque a pizzaria funcionava de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, chuva, calor, era entregando direto. Então, aos cultos de domingo à noite eu não conseguia estar presente. Os cultos jovens de sábado à noite eu não podia estar presente. O meu coração ardia por aquilo. Nossa, eu preciso de um emprego que eu consiga estar nos cultos, porque eu quero estar na comunhão dos irmãos. E aí eu fui trabalhar na Fundação Oswaldo Cruz, onde se faz as vacinas, né, do Programa Nacional de Imunização do Brasil. E eu comecei trabalhando na Fiocruz, eu não tinha estudo, eu comecei trabalhando como porteiro do prédio. E aí, então, como eu mudei do horário da noite para o dia, eu trabalhava de segunda a sexta de dia e conseguia ir aos cultos durante a noite. Que benção.
E aí, você quer começar com essa história da Fiocruz agora? Porque essa história é top, cara. Não, então vamos. Meu A Deus. gente conversou Eu já ouvi várias no vezes. almoço em off, mas eu vou escutar de novo. Ó, então vamos lá. Hoje, licenciatura em Biologia, mais algumas graduações que você falou para mim, mas o que me chamou a atenção é que você começou como porteiro. Então, relata para mim aí, de porteiro até o seu cargo hoje. Rapaz, isso dá um livro, né? Por isso que pedem. Por Tem isso que escrever um livro. Tem que escrever mesmo, não tem outro Como jeito. que aconteceu? Eu comecei trabalhando de porteiro, eu não tinha o 2º grau completo, eu tinha, né, largado os estudos por causa das drogas, e aí trabalhando de porteiro, lá na fundação, eu trabalhava na portaria do laboratório que produz as vacinas. Então tem o porteiro que fica dentro do laboratório e o vigilante, o vigia, né, o guarda que fica no perímetro externo do prédio. Então lá nessa segurança, todo porteiro tem um sonho de ser vigilante, porque ganha mais, o ticket alimentação é maior, o salário é maior, por causa que tem porte de arma. E eu, como porteiro, também, como todos os outros, tinha um sonho de ser vigilante. Então, eu fiz o curso de formação de vigilante, entrei na academia, e a academia que eu fiz tinha uma política de que o aluno número 1 já saía empregado, porque a academia é tão boa que tinha convênio com as empresas. Quando eu descobri aquilo, eu me dediquei ao máximo, porque eu queria muito ser vigilante para ganhar mais, né? Para dar uma vida melhor para minha esposa, né? Para ter uma vida mais saudável. E aí eu me dediquei demais àquele curso, e passei e fui o aluno número 1 do curso. Então eu já saí empregado, e aí a academia perguntou assim, onde você quer trabalhar? A gente vai te dar a indicação. Eu falei, eu quero trabalhar na Fiocruz, na empresa de segurança da Fiocruz. Então ele me deu o encaminhamento, e eu levei a carta lá na empresa, levei a documentação, e a empresa pegou a carta, legal, você foi o aluno número 1, espera uma semana que a gente vai te chamar. E eu esperei uma semana, esperei 2, esperei 3, esperei 4, esperei um mês, esperei 2 meses, esperei 6 meses, esperei um ano. A empresa nunca me chamou. E eu fiquei triste, eu fiquei deprimido, eu fiquei mal com Jesus. Eu brigava, Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou obreiro, eu sou fiel, por que essa porta não abre? Eu quero essa porta, eu quero. E aí o tempo passou, e a porta não se abriu, e porque não se abriu, eu continuei na portaria. O chefe do laboratório todo dia passava lá, fez amizade comigo, eu chegava mais cedo porque eu era o porteiro, então tinha que abrir o prédio, eles pediam já para eu passar na padaria, trazer o pãozinho, fazer o café, então a gente foi fazendo uma amizade, e um dia ele virou para mim e falou assim, olha, apareceu uma vaga de auxiliar de produção, é no horário noturno, é de 6 da noite às 6 da manhã, você aceitaria topar um processo seletivo? Eu falei, claro que eu aceitaria. Qualquer entrada para o laboratório, eu não sei nada de laboratório, mas eu aceito o desafio e participei do processo seletivo. Ele falou, olha, você não é o melhor dos entrevistados, porque tem gente aqui com formação técnica, tem gente com anos de experiência em indústria farmacêutica, mas nós decidimos te dar uma chance. E aí eu espero que você nunca nos decepcione. E foi essa oportunidade que eu entrei para o laboratório, agarrei essa oportunidade, e aí eu depois mergulhei nos estudos e cheguei onde cheguei. Você começou fazendo o quê? Esse auxiliar fazia o quê? Ajudava? Então, o auxiliar de produção, ele acompanhava um equipamento chamado liofilizador, que é um equipamento que faz liofilização de vacinas, que é uma etapa da produção da vacina que faz a preservação da vacina. Antes dessa etapa de liofilização, a vacina depois de produzida, dura 6 horas. No estado líquido. Quando ela passa pelo processo de liofilização, ela dura 10 anos. É uma etapa de secagem da vacina para dar uma estabilidade maior. Então, eu entrei para acompanhar esse equipamento. Então, eu não sabia nada desse equipamento. Eu precisava estudar esse equipamento, aprender física, química, matemática, termodinâmica. Então, o que eu fiz? Como eu trabalhava à noite, eu fui me especializar durante o dia. Então, eu voltei para a escola, terminei o supletivo, terminei o 2º grau na modalidade supletivo para terminar mais rápido, e aí apareceu um processo seletivo na Fiocruz para técnico de biotecnologia. Eram 20 vagas, na época eram 800 funcionários.
e eu passei na 19ª vaga. Nossa. E eu trabalhava à noite, estudava de dia, e o curso foi de 2 anos. Quando eu terminei o curso, então eu já sabia mais do equipamento, sabia mais do processo lá de transferência de calor, de energia, de massa, e aí eu passei de auxiliar de produção para técnico de produção, e aí eu consegui, né, aumentar o salário, consegui uma formação técnica, e aí depois fui para a faculdade, fui para pós, fui para o mestrado e terminei a carreira toda. Nossa, que benção. Que legal, isso é muito emocionante, né? É emocionante demais. Agarra. Faz quantos anos lá que você está trabalhando lá? Então, eu já estou trabalhando lá desde 2006. Faz as contas. 16 anos. 16 anos, é. Nesses primeiros 6 anos eu trabalhei na produção. E aí, quando terminei o curso técnico, na época, um dos professores do técnico foi um professor de física, que é o meu chefe hoje. Ele me deu aula de física e ele deu aula de liofilização, que era o processo que eu trabalhava. Então, eu falei, cara, eu tenho que colar nesse cara. Esse cara aí vai ser o que vai me ensinar. Então, eu trabalhava à noite. Quando eu terminei o curso, eu tinha uns dias livres. O que eu fazia? Ao invés de ir para casa, eu ia lá para o laboratório desse cara e pedia para ele me ensinar. E aí ele me ensinava com a maior boa vontade, porque ele é professor, né, tem um dom de ensinar, gosta de ensinar, e eu queria aprender. Até que um dia apareceu uma vaga no laboratório dele. E aí ele me convidou, você quer vir trabalhar na pesquisa? Eu falei, cara, seria uma honra trabalhar com você. Você é meu professor, foi o meu orientador do TCC. E aí ele me convidou, então eu pedi liberação do meu chefe da produção. Então eu saí da produção e fui para a área da pesquisa. Quando eu entrei na área da pesquisa, aí eu mergulhei de fato no ensino, né? no aprendizado. Aí passei na Federal do Rio de Janeiro, fui fazer biologia. Depois fiz uma pós-graduação em ensino de biologia. E agora, por último, eu passei para o mestrado da Fiocruz também. E eu fiz o mestrado em desenvolvimento de vacinas. E eu desenvolvi, na minha pesquisa final, uma nova vacina, tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. Nós estamos falando... Qualquer um. Não, nós estamos falando de um piá. Estamos falando de um piá que roubava moto. Entendeu? Então, se não for Deus, se você que está ouvindo não acreditar, pelo amor de Deus, converse com alguém que tem experiência com Deus, porque o Senhor, a palavra final é sempre dele. E não bastante, né? A vacina agora é cachumba... Sarampo, cachumba e rubéola. Sarampo. Vocês já ouviram falar? Não existe, porque quem falar, né? vai ter o nome da vacina é vacina Serginho. Vai tomar Serginho? Já tomou a gotinha do Serginho? E, além disso, gente, nós passamos aí em 2019, 2020, 2021, até agora, ainda essa pandemia da Covid, né, Serginho? Sim. E ele também trabalhou. A Fiocruz desenvolveu... como que é o nome da vacina? AstraZeneca. E você trabalhou nisso. Sim, agora na pandemia, a gente tem a área produtiva e a área de pesquisa. Eu trabalho na pesquisa. Além da vacina da Covid, tem outras vacinas que são produzidas lá. Febre amarela, essa tríplice viral, pólio. E quando veio a pandemia, todas as vacinas, além da Covid, foram interrompidas e a empresa inteira se dedicou na produção da vacina da Covid, que foi transferência da Oxford e AstraZeneca para o Brasil. O Brasil assinou um contrato de transferência de tecnologia, então a Fiocruz foi a responsável por absorver essa tecnologia. Só que, em meio a uma pandemia, os funcionários eles iam sendo afastados porque pegavam o vírus, pegava a Covid. Então, o que a Fiocruz fez? Interrompeu todas as pesquisas e a galera da pesquisa foi ajudar na produção. Então, a gente foi trabalhar na produção, eu voltei para a produção e a gente viveu lá um período de, literalmente, isolamento, porque a gente não podia sair do laboratório e voltar para casa, porque senão ia correr o risco de pegar o vírus e ser afastado também. Então, se fossem afastados muitos funcionários, a produção ia cair e não ia ter vacina para, né, ser distribuída para a população. Então, a gente literalmente morou no laboratório. Durante uns 2-3 meses, eu não voltei para casa. Nossa. Eu e a equipe inteira, né? A equipe, né? É. E o Senhor sempre cuidando, né? Então, a gente não está falando, né, Claro, a vida profissional, ela vai de encontro com a vontade do Senhor
para a geração e para a nação. Imagine o que você participou agora, a importância daquilo que você participou agora. Então, ministério não é só ministério. A gente vai entrar nessa conversa sobre ministério, mas eu acho que você prestou um serviço para a nação, né? Um serviço para a geração, através disso mesmo, de focar, como você disse, criar um relacionamento sério, um compromisso sério com o Senhor, se dedicou, e o Senhor te usa no seu ministério, te usa pregando, falando da palavra dele, mas te usa trabalhando também, trabalho é ministério. Está servindo aí a nossa nação e a nossa geração. Glória a Deus. E não é um item, e não foi um item de luxo, né? Não. Foi um item de necessidade. É muito legal você contar a sua história. Que aquele porteirinho participou. Porteirinho, desculpa, não é pejorativo, mas aquele menino porteiro participou daquilo que o mundo inteiro mais precisava. Irineu de Leão, que fala que a glória de Deus é o homem vivo, né? Então você, com a sua vida, com as suas habilidades, você pode abençoar muito. Isso é muito legal, é emocionante isso aí. Não obstante, a isso ainda ele prega. Nas horas vagas eu prego. Você não morreu da vacina, agora você vai morrer pra carne. Então, ele mata o cara sempre pra ele viver mais. Como começou você falou assim, rapaz, vou começar a pregar. Rapaz, na verdade, essa paixão pela mensagem, ela tem um ponto focal que é o nosso pastor-presidente, pastor Jaime Soares, da Assembleia de Deus de Bom Pastor Sucesso. Jaime, o dia que o senhor estiver aqui, tá com quantos anos ele? 70. 70? Ixi, tem tempo, mas vem aqui, pastor Jaime, queremos o senhor aqui com a gente. Contando aí, imagina, ele deve ter pouca história pra contar. Ele tem 70 e ele dá banho na gente com 40. Tá doido. O velhinho é chato. Esperamos o senhor aqui, pastor Jaime. Ele é chato. Então, assim, ele tem um perfil de ser o porta-voz da mensagem. Ele é o pastor-presidente e prega todos os domingos, toda terça, toda quinta. Tem culto todo dia lá na hora do almoço, que são culto para os funcionários da igreja. Ele prega um culto de 10 minutos, uma mensagem de 10 minutos, que é uma mensagem que tu fala assim, cara, isso aqui era para pregar nos Gideões. Então, o cara leva a sério isso. E isso contagia a gente, entendeu? Então, lá a gente nunca teve o perfil de convidar pregador de fora, porque ele usa uma frase que ele faz em casa, né? Ele forma em casa. E aí a paixão brilhou mesmo num congresso de jovens, que eu já participava. Eu era líder de juventude. E quem pregou no congresso na época foram assim pregadores, pastores de ministérios grandes. E no domingo, no encerramento do congresso desse ano, foi um menino de 17 anos chamado Jodson Gomes. E quando Jodson Gomes pregou, Deus firmou no meu coração e eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. É isso que eu amo fazer. E aí eu colei com o Jodson, colei com a galera, e aí o Jodson ia pregar, eu pedia para levar a mala dele, pedia para ir com ele nos lugares, para estar perto, para estar respirando aquele ambiente. E aí ele era líder de juventude de uma congregação, eu era líder de outra, a gente fazia intercâmbios, e eu pregava na dele, ele pregava na minha, e aí depois a gente dividiu uma classe de escola dominical, então ele dava aula ao domingo, eu dava aula no outro domingo. E aí ele começou a viajar para pregar, e ele viajou muito, pregou muito, e uma dessas viagens, como eu contei no início, ele não pôde ir, e aí pediu para eu ir no lugar dele, e assim começou. Ele mora perto disso? Hoje ele mora em Londrina. Hoje ele está em Londrina. Hoje ele é pastor de Londrina. Durante muitos anos ele liderou o grupo dos jovens, e hoje ele é responsável pelo departamento de missões, Assembleia de Deus de Londrina. O pastor Jodson também, né? Ô, Jodson, faz favor, vem aqui com a gente. Já teve aqui. Acho que aqui no Bairro Alto, acho que ele não teve. Mas seria um prazerzão, né? O pastor Jodson está aqui com a gente. E aí você começou a caminhar ministerialmente, e você começou
tinha essa liderança de jovens, começou a pregar em outros lugares. Mas na igreja lá, você avançou durante um tempo e você ficou só liderando jovens, ou você daí partiu mais para ir só pregar ou pregar? Sim, lá na verdade eu vivi. A gente chama de itinerante, mas no bom sentido, claro. Eu vivi toda a trajetória em Bom Sucesso. Eu cheguei lá drogado, perdido, e fiz discipulado, fiz curso de noivos, casei, fiz seminário, fui consagrado a obreiro, fui consagrado a diácono, fui líder de juventude, fui consagrado a pastor, e o pastor pediu para eu, um tempo atrás, dirigir uma congregação. E a congregação era no alto do Morro do Alemão, uma comunidade chamada Morro do Adeus. Imagina por que esse nome, né? Por que será? Imagina por que esse nome. E aí eu pastoreei essa igreja por um bom período, uma experiência fantástica, maravilhosa. Mas depois eu fui estudar, fui fazer mestrado, pós-graduação, então vivi um tempo sem pastorear a igreja, mas vivendo essas, né, itinerância, viagem, pregações e tal. E agora o pastor presidente está com um novo projeto. Ele quer que a gente inicie uma nova congregação numa área específica do Rio de Janeiro, que é o bairro do Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Brasil. E agora a gente está implementando uma igreja lá. A gente está começando com células, mas daqui a pouco a gente vai começar num espaço e vamos começar uma igreja. Claro, e o reino vai avançando. O pessoal do Leblon, que estiver ouvindo a gente, deve ter o pessoal da Zona Sul do Rio de Janeiro. Sul do Rio de Janeiro. Quer ouvir uma palavra que faça uma diferença na sua vida aí? Depois entra e a gente vai colocar o Instagram do pastor Serginho ali, né? Sim. Você entra em contato com ele, vai lá escutar uma palavra. O Senhor tem algo de Deus para sua vida nessa célula. Eu vou dizer para você, tá com o Serginho aqui é muito bom, porque se você ficar com eles 10 horas do dia, é 10 horas que o Senhor ministra. Mesmo sem falar nada, né? Ele fala por si só, né? Você já percebeu? E é o Espírito Santo que vai conduzindo e vai fazendo isso. E eu vejo, esses dias a gente precisou, no domingo ele esteve aqui na igreja, né? A gente foi depois num velório. E ele é tão querido que o povo... Cheguei lá. Ele foi, na verdade, ele não sabia de quem era. Chegou lá, ele conhecia o rapaz lá que o pai tinha morrido, o Beto, né? E aí, puxa, eu conhecia um monte de gente. Eu falei, cara, mas você conhece mais gente que eu aqui nesse... E essa simpatia que é a expressão real do amor de Deus. Então, eu louvo a Deus por causa disso, por conta disso. E quero abrir aqui um pedacinho. Se você quer ouvir um pouquinho dessa simpatia, que é o pastor Serginho, venha amanhã, que dia que é amanhã? Dia 16. Você vai ouvir, o Júnior vai fazer esse corte aqui, mas você vem amanhã, dia 16, aqui na Igreja Abundante Vida, dia 16 de fevereiro, na Abundante Vida, às 20 horas, no Ajustando o Foco. O pastor Serginho vai estar aqui com a gente, ministrando e trazendo ainda mais da palavra do Senhor para nossas vidas. Amém? Amém. Fala aí. Vamos lá, então. Conhecemos um pouquinho do Serginho, da profissão, de quem ele era. Quero conversar um pouquinho com o Serginho que prega, o pregador aí. Com certeza você tem ido em diferentes, né? Em vários locais, várias igrejas de diferentes denominações. Referências, né? E eu tenho... você percebe que nesse momento, vamos falar de igreja nível Brasil. Daí a gente não colocar... Você tem percebido que existe algo que os pregadores teriam que pregar mais? Você acha que não? Isso depende da região? Você acha que a igreja ela tá precisando de algo específico? Como que você avalia isso? Assim, lógico que é uma pergunta muito ampla e às vezes você passa muito rápido pelos locais. Mas você tem percebido algo nesse sentido ou não? Eu percebo que eu volto às minhas origens de novo, né? Volto ao meu pastor presidente, que ele sempre usa uma expressão nossa lá em Bom Sucesso, que é: aqui não tem comida requentada. Ele usa essa expressão no sentido de que ele sempre tem uma revelação nova, né? E aí a gente vai nessa linha, né? A gente é discípulo, então a gente aprende que ele
para trazer uma mensagem, ele cava o coração de Deus. Ele vai para a igreja, ele fala que ele precisa estar na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, falando com as pessoas, para sentir o ambiente do culto, para buscar no coração de Deus aquilo que Deus quer falar naquela noite, entendeu? Às vezes é uma pessoa, mas é aquela noite específica. Então, assim, eu acredito que os pregadores, né, da nossa geração, a gente precisava buscar mais esse feeling de Deus, sabe? O que Deus quer falar hoje? Talvez seja uma mensagem simples, talvez seja tudo aquilo que eu preparei, aquele esboço, eu posso botar de lado e falar o coração de Deus, que vai ser uma mensagem que ninguém vai falar assim, uau, que mensagem, mas é aquela mensagem que vai tocar aquela pessoa que entrou naquela noite precisando daquela palavra. Tem e direção, aí, né? entendeu? Eu sinto isso, eu gostaria de ver isso, sabe? Mensagens mais tiradas do coração de Deus do que dos livros, do que dos esboços, do que dos YouTubers, né? A galera tá muito assim, prepara uma mensagem e aí sai pregando ela em um monte de lugar porque ela é boa, é agradável ouvir ela e ela faz a galera pular e ela faz a galera curtir. Então, se eu fosse dar assim, uma opinião do meu coração, era os pregadores precisam pregar mais o coração de Deus. Benção. Tá mais conectado com o feeling, né? Ter mais essa percepção divina primeiro. Pois é. Pra depois saber a geografia que você tá pisando. Ontem eu estava brincando com um rapaz no carro que ele foi consagrado agora domingo passado, a pastor. Ele estava nervoso, né? Compartilhando comigo a experiência no carro. Ele, Serginho, parece que a ficha ainda não caiu. Eu falei, você vai viver muita coisa agora. Por exemplo, eu vivo coisas com Deus que eu descubro que eu vivo experiências para montar discursos. Uhum. Eu não faço da mensagem a minha vida, mas a minha vida se torna uma mensagem. A vivência... A gente vai na lanchonete, eu estava orando pela menina da lanchonete que a gente foi comer cachorro-quente. E a menina, ela é homossexual, mas ela compartilhou com a gente que perguntou se a gente tinha gostado do lanche. Falei, cara, eu vim do Rio de Janeiro só para comer esse lanche, porque falaram muito bem da sua lanchonete, então ela gostou e tal. E ela foi falando da história, que passou a pandemia, passou um aperto, porque fazia lanche na cozinha de casa e entregava no delivery, não sabia se ia sobreviver, não tinha o que comer, mas conseguiu sair da pandemia, abriu uma lojinha maior e hoje está lá no Sítio Cercado, que tem uma fila grande de gente comendo, porque a lanchonete está bombando. Quando ela terminou de falar, eu falei assim, posso orar então para agradecer a Deus porque isso tá bombando? Ela, claro, agradecer a Deus, claro. Então, são essas coisas que viram mensagens, entendeu? São fatos que você vive, é uma perda que você vive na vida, é uma coisa que aos seus olhos é uma coisa ruim, que você vive uma experiência para ter o sentimento, para esse sentimento virar uma mensagem, para ser real, para ser flecha no coração de alguém. Então... É isso, entendeu? É viver para falar. É isso que eu vivo como filosofia de vida. Uhum. E quando é engraçado que se você faz isso dessa forma, que a tua vida se transforma ela traz o discurso, como você falou, que teologia que te dá essa possibilidade? Fala para mim. Então, qualquer teologia, né, qualquer segmento que você for atrás, ela pode trazer uma teoria muito boa, mas nada melhor, né? Nada melhor do que na pele, sentir na pele, né? Claro que a gente não está anulando, né, o teórico. Sim. O teórico é base, é essencial, né? Sim. Então, Jesus disse uma vez, vocês erram porque vocês não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. Então, nem só a Escritura e nem só poder. Tem gente que só fica na Escritura e esquece o poder. Tem gente que só fica no poder e esquece a Escritura. Mas o que Jesus estava falando ali é viver uma vida de equilíbrio. Então, você precisa da Escritura, mas precisa do poder. Sim. Então, assim, a gente não está anulando a teologia. Tanto que eu fiz teologia, eu estudo, eu leio livro, né? Eu fiz seminário Carisma, da Lagoinha, né? Da Igreja Batista Lagoinha, que é lá do Rema, né? Do Canadá, lá de fora, sei lá. Então, a gente estuda,
Mas o que você está falando, né, é a intimidade com o Espírito Santo. É você estar sensível, vivência. é você... Deus, o que você quer falar hoje? Talvez o que o Senhor queira falar não é o que eu preparei. Então, eu preciso me alinhar ao coração de Deus para ser usado por Ele, literalmente. Claro, o que a gente fala, na verdade, é que muitas teologias vão dizer que o que você deve fazer em determinada ocasião e como você deve julgar ou como você deve apreciar determinadas pessoas, atitudes, enfim. E justamente é ter o equilíbrio. Jesus, toda vez que ele fazia alguma coisa, ele falava da palavra e falava que não conhecia. E se vocês examinassem a Escritura, vocês iam saber quem ele era. Então, claro, falou certo, é o equilíbrio de saber de ter a base da palavra e de ter a vivência no poder do Espírito Santo para poder pregar, poder falar, para poder fazer. É isso. Então, eu fiz essa pergunta porque realmente a gente, às vezes, nós que não tem experiência como pregador itinerante, a gente vê que às vezes é um tipo de louvor que sai nos rádios que parece que é uma réplica do outro. Aí depois vem um tipo de pastor que é uma réplica do outro. Aí a gente fica perguntando, será que isso é necessário? Será que é o que Deus quer? Ou é uma cópia daquilo que a pessoa não adquiriu ainda a sua própria personalidade e está se espelhando demais no outro a ponto de copiar? Mas ficou muito claro. Nosso pastor presidente tem uma mensagem do Fogo para o Brasil, né? Aquele evento que o pastor Silas fazia. Não sei qual é o ano, mas se você jogar no YouTube aparece. Ele usou o tema Seja Simplesmente Você. Os 3 valentes de Davi, Josepe, Bacebete, Sama e Eleazar. Josepe tinha uma lança, Sama tinha uma espada e Eleazar tinha nada, tinha a mão. Ele falou, olha, você que trabalha com espada, não tente usar lança. Você que usa a lança, não tente usar a espada. E você que não usa nada, não tente usar nada. Porque seja simplesmente você. Você é desse jeito, Deus fez você desse jeito. Não tente ser o Silas Malafaia, não tente ser o Marcos Feliciano. Claro, são referências, você vai usar, legal. Poxa, vai se espelhar, vai se inspirar. Mas você vai ser você e Deus vai te usar desse jeito, dessa forma. Quando você se aceita... Aí você está pronto para ser usado por Deus. E eu acho que o que vai deixando a gente ruim, Júnior, é isso. A gente vai... É ferramenta. A gente já falou várias vezes sobre isso. A gente quer tentar usar, né? Aconteceu lá quando Davi falou, não, eu enfrento esse gigante. Aí, não, então aqui ó, a minha armadura. E aí, não coube. E vai ver também quando Deus chamou Moisés... E o mais legal é que quando ele chama Moisés, ele fala, o que você tem na mão? É verdade. Né? e isso que ele tem na mão, quando ele chega na frente do mar lá, o povo todo desesperado, ele fala assim, por que tá me chamando? Já não falei que você tem um negócio na mão para fazer? E a gente precisa aprender a trabalhar com o que tem. A gente sempre costuma achar que a gente precisa de mais, sendo que o Senhor já nos deu algo. A gente talvez não está tão sensível para entender. Ou a gente fica tão vislumbrado com a vida do outro, com posso dizer, sucesso do outro, com a visibilidade do outro, né, que a gente quer, né, até mudar a voz, fala com a mão. Cria-se um estereótipo, né? Você copia até o estereótipo, o sotaque. Todos nós passamos essa fase, eu já vivi essa fase. Depois a gente se encontra. Eu lembro. Mas eu acredito que, desculpa, é um processo de amadurecimento. O Bernardo não quer parecer você. Sim. E isso não é ruim. Eu acho, não é porque assim. Eu falo que Jesus ele era tão caprichoso que ele mandava a gente observar. Quando ele fala assim, observe o lírio dos campos. Então ele fala assim, abre o olho e veja, tem uma referência especial. Exatamente. Mas você nunca vai se tornar um lírio do campo, mas observe eles. Então... E a maturidade vai fazendo você repensar, né? Sim. Quem você é. Vai fazendo você falar assim, cara, eu já sofri tanto tentando ser quem eu não sou. E vai chegar uma hora que você vai falar assim, que você vai ver que se você for você mesmo, você trabalha mais leve, mais ágil. E o pastor Josadak fala o seguinte,
você é bom em uma coisa. Você pode ajudar em outras duas. Mas no resto, você só atrapalha. Então, foca no que você é bom e faça. Ah, mas eu sou bom eu sou bom aqui em preparar a mesa. Seja o melhor preparador de mesa. É o fator José, né? Que era o melhor na casa do pai. Jogaram na cova, foi vendido como escravo. Era o melhor no jardim, era o melhor dentro da casa, foi preso. Era o melhor na cadeia. Ah, louco, tá? É esse fator que para nós, como cristãos, não estou falando só o pregador, como cristãos, a gente precisa entender que tudo é ministério quando você faz para o Senhor. Tudo que for fazer, Colossenses vai dizer, faça como se fosse para o Senhor, né? E antes disso ele fala, olha, o patrão tem que honrar o funcionário, assim como o funcionário tem que honrar o patrão. E tudo isso faz parte da formação do caráter cristão. Você falou do Marco Feliciano, eu lembro que na minha época, na igreja, tinha um povo que usava, o Marco Feliciano começou a usar suspensório. Puxa vida, suspensório e cara, explodiu a venda de suspensório. E aí os irmãos vinham para a igreja de suspensório e tal, e queriam pregar as mensagens dele. Mas são referências. Não dá pra gente, não tem como acabar com as referências, tirar as referências, né? Uma hora o Senhor amadurece. Sim. E é uma referência maravilhosa, excelente. Deixa eu fazer outra... Você vê que eu vou sendo mais polêmicozinho, assim, né? E uma doutrina ou uma teologia que você acha muito perigosa que está sendo difundida no Brasil? Não sei, estou perguntando. Você acha que existe? Tem isso. Dá um exemplo. Existe uma teologia do triunfalismo, uma teologia coach, um evangelho mais soft. Você acha que a igreja na Terra está... Não vou colocar em perigo, porque quem cuida da noiva é o noivo. Exato. Mas você acha que tem uma teologia aí perigosa circulando? Ou você tá away? Você acha que isso é propósito? De época em época elas surgem, né? Surgiu aí a da prosperidade, enfim. Eu acho que nesse momento agora a gente está vivendo uma teologia perigosa que é a da relativização da graça. Né? Se prega muito sobre graça, mas... Até a hipergraça. Hipergraça, ultra graça, mega graça. Eu creio que Deus é amor. Eu creio em tudo isso. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto do amor de Deus. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não deixar isso banalizar, né? E a pessoa perder o sentido, perder o propósito, e aí perde o foco, né? Porque... é graça para nós, mas não foi de graça para ele, né? Teve um preço, alto preço que só ele podia pagar, e ele pagou. E ele foi lá e pagou. Então falou assim, agora você não precisa fazer mais nada. Mas você precisa pelo menos entender o sentido disso e valorizar isso, porque eu não vou deixar de pecar porque eu tenho medo de Deus me castigar. Eu vou deixar de pecar porque Deus não merece que eu peque e desonre o amor dele por mim, entendeu? Então, é você conscientizar a galera que está vindo aí e está nesse movimento, né, de que Deus amou e está tudo certo, está tudo pago, o pecado está perdoado e está salvo, e salvo vambora. Não, vamos refletir sobre isso, vamos pensar, né, qual foi o preço que ele pagou, que só ele podia pagar e já está pago. Então, eu tenho muito cuidado e sou muito reflexivo com essa teologia da graça banalizada, né? Que algumas igrejas ou denominações ou pastores vêm trazendo. E o pessoal aproveita, Júnior, porque quanto mais eu deixo livre, quanto mais eu deixo tranquilo, eu uso a graça para deixar mais leve a situação. O povo aproveita, porque durante um bom tempo a igreja, a religião também dizia que não podia nada. Sufocou. Então o povo foi ficando sufocado. E é engraçado que é o efeito estilingue, funciona como efeito estilingue. Você estica até a hora que não dá. Quando solta, não para no meio.
Já no começo. Não vai no marco zero, ele Direto, passa. Passa direto e vai, faz aquela bagunça. E faz aquela bagunça pra parar no lugar que é pra ser, leva tempo. Agora, você imagina se a gente tá brincando daquele jogo, aquele brinquedo que... Pogobol. Não sei que você abre Não. aí. Pogobol. Não, Pogobol não. Era Pogobol é o de que pular pula. em cima, assim, Esse é que você abre. Mas era do Gugu também, Eu sei qual é. Esse é do Gugu. É. Então, tá muito apertado pra esse lado aqui. Você abre, vem pro meu lado. Eu falo, não, tá muito apertado. Nunca tem. Que se ficar no meio é ruim. Uhum. E o povo, os pastores aproveitam isso, né? Aproveitam demais. Então, isso é uma questão da maturidade cristã. Sim. A gente não querer fazer com que o povo pense com maturidade. Deixar o povo pensando como criança. Aconteceu, eu fui ministrado pelo Espírito Santo nisso esses dias. Quando você é criança, a sua mãe acaba de limpar a casa. Ela passou o dia inteiro limpando a casa. O dia inteiro. E você o dia inteiro brincando no campinho de terra e tal. Quando você é criança, você quer entrar, o Bernardo entra lá em casa e ele entra com o pé sujo, do jeito que tá, vai lá na cozinha, pega o copo, toma, larga o copo lá, sai e volta a brincar correndo. Por mais que eu fale assim, filho, não faça isso, a mãe fala, eu acabei de limpar, que dureza e tal. Ele, quando ele tinha 5, 6, 7 anos, ele fazia isso com muita frequência. Agora, com 8, 9, já faz com menos. Porque agora ele vai entrar, ele quer entrar, mas ele olha e fala assim, puxa, minha mãe acabou de limpar. Começa a se preocupar com a mãe. Mas ele entra, às vezes entra, suja, mas por exemplo, como eu já limpei, eu sou militar desde os 18 anos, eu já limpei banheiro. Faz tempo, hein? Já imagino. Então, quando eu vejo alguém limpando, eu paro e eu não entro. Porque eu falo assim, deu trabalho, tá dando trabalho. E como você disse, é de graça para nós, mas não foi de graça para eles. Se a gente pode desfrutar, mas a gente tem que entender que alguém padeceu por nós. Sim. Por isso que a gente faz até que ele venha, em memória. É o corpo entregue por nós, que é partido por nós, o sangue que é derramado por nós. E a gente tem que fazer em memória, porque senão a gente esquece. A gente acha que a graça está aí, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não estou dizendo que... eu acho que todo pecador é digno de perdão vindo do Senhor. É digno da graça. Mas às vezes a gente usa de malandragem. Sim, é o escape imediato, né? Você... mas... né? Estamos na graça. Ainda bem que nós estamos na graça. E o povo fala do dízimo. Você já viu isso? E se você for... a gente está na graça, a gente está no período da graça... Biblicamente, o período da graça é mais pior, rígido que o período da lei. Né? A gente sabe disso da Bíblia. A lei fala, olha, se você adulterar, você vai morrer. Aí Jesus vem e fala, se você olhar com má intenção, você já adulterou. Pensar, já era. Entendeu? Quem matar a pessoa vai morrer. Aí Jesus fala, se você odiar o seu irmão, você já matou, você é um assassino. Então, o que é mais rígido? A graça, né? Mas por que faz isso? Porque uma coisa é você comer que agora tem jujuba aqui, gente. Uma coisa é você comer, é que você me vê comendo e você fala, cara, não come, isso é pecado. Outra coisa é eu não comer aqui e falar, não, esse aqui eu não gosto muito. Só que em casa eu mergulho na jujuba. Entendeu? Então, o que acontece com a graça e com... É tudo porque a gente vai criando uma máscara. A gente já tem pecado que a gente não precisa confessar porque ninguém vê. Então a gente vai criando uma máscara, o crente vai criando uma máscara, tanto que você vai conversar com algumas coisas, a pessoa fala, não, sobre isso não queria me abrir, não queria conversar, porque justamente é o batismo de consciência, não é para inglês ver. Exato. Entendeu? Não é para inglês ver, então é a consciência, a graça na consciência. E eu acho que a gente parte desse princípio para viver uma vida cristã saudável, senão não tem como. Com certeza. Quanto tempo deu? Não sei, 1h10? 1 hora? Que horas são? São 4 horas, não lembro quando começou. Não, mas perguntando só pra...
Mas é que o Andrei vem buscar, né? Não, tá cedo. São só 6 horas que ele Ele vem. vem buscar 6 horas? Ah, tá. Ele disse que ele queria estar lá 6 horas. Mas é isso aí, vai. E você tá bem, Djalma? Vocês perceberam aí que apagou as luzes. Gente, apagou a luz de repente, assim. eu achei que Jesus estava voltando, mas era só o Djalma. Djalma, você tá bem, né, Djalma? Djalma cortou o cabelo, nosso DJ Alma, tá aí na nosso background, cuidando de tudo pra nós, sempre com excelência, né? Hoje deu uma tropicadinha ali, mas... Deu. E foi se escorar, desligou. Acontece. Que é normal. E agora, deixa eu perguntar da filho. E aí, como é que é? Você tem... eu sei que vocês estão numa... Ixi, eu achei que as minhas perguntas estavam difíceis. Não, mas é porque vai fazer 22 anos de casado. Não, 20 anos de casado, né? E tudo tem um tempo certo, não tem? Sim. A gente tem 20 anos vai fazer agora esse ano 20 anos de casado e a gente ainda não tivemos filho. Por quê? Eu costumo brincar que as pessoas falam assim, eu comecei a vida do zero. Eu brinco que eu comecei do -5. Entendeu? Então eu gastei 10 anos para chegar no zero e aí mais 10 anos para construir a vida. Então, como nós viemos de família pobre, eu principalmente, né, de comunidade, eu sei o que é ter uma juventude, uma infância e uma adolescência na escassez, entendeu? Minha família não teve recurso. Então eu não queria isso para o meu filho. Então o que nós planejamos? A gente vai construir a vida, a gente vai construir nossa infraestrutura para a gente dar um suporte, né, facilitar a vida do nosso herdeiro. E o tempo passou a gente piscou, o tempo passou. E a gente foi construir a vida, eu fui trabalhar, ela também, a gente comprou apartamento, ela foi se formar, eu também me formei. Quando eu consegui uma estabilidade na Fiocruz, né, numa área de pesquisa, num centro de pesquisa que você tem uma estabilidade profissional, você não corre mais risco de perder o emprego com facilidade. E aí a gente parou, falou, não, de fato agora é o momento, né? Então a gente vai se programar para ter o nosso filho. E aí do meado do ano passado para cá, a gente começou a fazer os exames, né? Acompanhamento médico, então tá tudo bem comigo, tá tudo bem com ela. E aí o ginecologista dela falou, olha, vai tentando de vias naturais até o final do ano, se não acontecer, quando o ano virar, a gente entra com medicação, né? Um acompanhamento mais profundo e tal. E aí agora a gente está, de fato, né, preparado para viver esse tempo e agora chegou a hora. Olha, vocês devem estar falando assim, mas que doido, por que perguntar isso, né? Eu vou dizer para você, cara, tem gente que faz filho de qualquer jeito, Júnior. Nós estamos falando... Acho que tem, né? É nóis. Mas o que acontece? Não é errado se preparar, gente. Não é errado você pensar... Não é errado calcular, colocar diante do Senhor, colocar diante do Pai essa intenção. Pelo cuidado, né? Acho que a gente já conversou sobre isso, né? Sim. Pelo cuidado de ter, eu observei no Serginho nessas conversas que não por mais que esteja aí 20 anos de casado, por isso que eu perguntei, né? Não é a pressa que que vai fazer você ter um filho, né? Então, você prega muito para jovens e fala muito com jovens, né? Eu acho que fica um alerta de que nada acontece depressa. Exato. Pode acontecer rápido, mas não depressa, com pressa. E essa questão do filho vai ser bênção demais. Já comentamos, ele vai lá, senta com o Bernardo, lá quer jogar videogame. Ele tem mais paciência do que eu com criança, Júnior. Acho que ele vai se dar bem. Isso daí é com todas as crianças. Com as minhas sobrinhas, com as sobrinhas da Tati, eu sou assim o que atrai, né? Eu sou o sangue doce que atrai as crianças. E é interessante você falar isso porque durante esses 20 anos a gente sofreu muito no início com as cobranças, né? Da família, dos amigos, do ministério. Você vai falar para a família, mas você não tem filho. Quando é que vai vir o meu neto? Quando é que vai vir? Cara,
Você vai pagar a conta? Me ajude, né? Entendeu? Você vai comprar fralda? Então, meu irmão, cada um com a sua vida. Então a gente, no início foi difícil vencer isso, mas depois a gente entendeu que é o propósito de Deus e é um planejamento mútuo, né? Não é assim, a minha esposa quer e eu não quero, agora quem quer sou eu e ela não quer. Não é uma briga de casal, é um consentimento. A gente vai construir a vida? Beleza, vamos construir. A gente também tinha um sonho. Tatiana também diz que nem é sonho, porque era tão distante que a gente não conseguia nem sonhar. Mas eu morei na parte... O Rio de Janeiro é dividido em duas partes. A parte do rico e a parte do pobre. A parte da favela e a parte que aparece na televisão, a parte que os turistas vão passear no Réveillon e no Carnaval. Então, eu morei sempre morei na parte pobre da cidade. E o meu sonho, se é que eu conseguia sonhar, eu falava assim, um dia eu queria morar perto da praia. Porque eu sempre gostei do mar, sempre gostei de surfar, sempre gostei de praticar natação no mar, e eu sempre queria morar perto do mar. Então eu falei para mim mesmo, olha, a gente vai realizar, Deus vai realizar isso para nós, e quando a gente estiver lá, aí com a vida estruturada, a gente vai ter o filho nesse outro ambiente da cidade, porque não é pecado, gente, querer viver coisa boa, né? A gente vive uma falsa religiosidade que diz que, se você querer coisa boa, você está sendo, né, orgulhoso, querer... A ideia é quanto mais sofrer mais aqui... sofrido, mais santo. O tal do franciscano. Quanto mais miserável a vida, mais santidade é. Isso é uma mentira do diabo. Porque você pode ser pobre e ser orgulhoso, ser metido, ser arrogante na sua pobreza. E você pode ser rico, abençoado, próspero e ser uma pessoa simples, ser uma pessoa humilde. Né? Isso não tem nada a ver, caráter não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro só revela quem você é. Então, eu planejei isso. Eu quero viver e criar o meu filho num ambiente que não foi o meu. Eu quero dar uma vida melhor para ele. E eu acho que esse momento chegou, a gente está lá, está estabilizado, a gente mora em frente à praia. Então, esse momento chegou e agora vai acontecer. Qual praia? Praia de Ipanema. Praia de Ipanema, já falou do Rio de Janeiro. Ipanema. E, Júnior, você surfa, não? Eu não surfo. Porque eu já não gosto de areia. Eu tava falando pra ele que ali, às vezes eu vejo os stories dele com o pé cheio de areia, eu fico ruim na hora. Mas ele surfa. O que é esse? Quando você começou a mexer com isso? Eu surfo desde adolescente, porque a gente atravessava a cidade pra ir à praia só ia aos finais de semana. E aí chegava lá na praia, a gente via, a gente brinca que são os playboys, né? Os playboys da Zona Sul com surf, né? Surfista e tal, e a gente ficava sonhando com aquilo. Então a gente ficava na areia vendo os caras surfar e falava assim, cara, quando o cara sair da água, a gente vai... Deixa eu dar uma caidinha rapidinho com a sua prancha. Então a gente tinha aquilo, né, no desejo no coração. E um dia, um tio meu me deu uma prancha de presente. Caríssima, mas ele me deu. E eu falei, cara, eu vou usufruir desse presente, né? Então todo final de semana eu ia à praia e começava a praticar o surf e aprendi desde moleque, sempre fui. E foi um hobby que ficou comigo até hoje. Acho que foi em 2014 que a gente teve o primeiro contato. Até comentei com ele outro dia no almoço que ele falou que ele nadava. Todo dia de manhã ele nadava. Assim, cara, e aquilo lá entrou na minha cabeça assim. Eu falei, não pode, porque o Eduardo sabe, eu nado igual uma pedra. Se você me coloca assim, eu afundo. E eu morro de vontade de nadar. Olha só. A minha esposa fala, não, entra na natação, você precisa aprender e tal. E aí você me marcou assim, por esse quesito. Eu falei, cara, um dia eu quero ser igual ele, ter essa disciplina. E de 2014 pra cá continua essa disciplina. Virou, é que nem você disse, virou um hábito. É um né? hábito. Ele veio, acho que em 2014 mesmo que você veio. E eu lembro que tava um frio violento. E ali no hotel, ali a piscina é lá em cima, né? No último. Aí ele me mandou uma foto. Não, acabei de... Foi verdade, isso que eu falei. Acho que é verdade. Eu falei, você tá doido, cara. Agora é hora do cara se mergulhar na coberta. O cara fica... E ele lá nadando, cara. Porque é fitness. Ele é fitness. A esposa dele é fitness, né? Fitness. Você já não é de tão verdade, assim, fitness à vera. Eu sou praticante de esporte, de atividade física, né? Então você falou que gostaria de aprender natação.
Claro que cada um vai se identificar naquele esporte que mais gosta, mas a natação ela é específica porque ela te ensina muita coisa. Ela te ensina a você lidar com os seus medos. Quando você entra no mar, seja no mar, seja na piscina, né? Você vai aprender a lidar com o seu medo, você vai aprender a respirar diferente, você vai ter um contato a mais com a natureza, com a água. A parte ali toda de... Aí entra na biologia, né? Tem a hidrólise, tem a osmose reversa. Quando você está em contato com a piscina, a água, os sais ali do mar entram em contato com você, então há uma transferência de energia mesmo, de células sendo rompidas pela pressão osmótica da água. Então, assim, a natação, na minha opinião, é o esporte completo. Além o esporte completo. Muscular, ela trabalha tudo, né? Trabalha É tudo. fantástico. Eu, antes de morar na Zona Sul, perto da praia, eu morava na Zona Norte. Lá não tinha mar. Eu nadava na piscina, no Clube do Olaria, onde formou lá o Romário, né? O Romário começou a jogar lá. E lá tem uma piscina olímpica. E eu acordava todo dia e ia nadar lá. Nadava na piscina. 1 quilômetro todo dia. Agora que eu fui morar perto do mar, eu nado 1 quilômetro no mar. E no mar, Júnior, você acha que é o quê? Você acha que no mar ele vai pegar, vai entrar? Então tem a arrebentação, cara. A gente tava falando da arrebentação ali, eu falei pra ele que o meu desespero no mar é... Eu penso, já fomos a fazer a travessia do morro lá em Guaratuba, atravessado de uma praia pra outra, e eu lembro que eu tava nadando bem. Daí eu vi um boto. Um casal de boto, eu desesperei, eu falei, cara, esse boto vai vir perto de mim aqui, ele vai me atacar, e eu desestruturei, cara. Então uma coisa é você cair aqui na piscininha de 1.000 litros aqui, né? Outra coisa é você nadar no mar, é muito ruim. Porque no mar tem a tem correnteza. Então, às vezes, o vento tá de sul, norte, aí a correnteza te joga para um lado. Aí, no outro dia, o mar vira, te joga para o outro lado. Então, se você nadar contra a correnteza, você vai gastar mais energia. Aí 1 quilômetro vai se tornar 2, 3, sei lá quanto. Tem dias que a água está gelada. Então você não consegue controlar a temperatura da água do mar. Então você chega lá um dia, a água está morna, quente, né? Assim, fresca. Outro dia a água está hipergelada. Então, no dia que a água está gelada, você vai nadar diferente. Porque vai dar cãibra. Você vai nadar, vai ser mais fluido, você vai nadar mais fluido. Então tem tudo isso. Tem correnteza, tem onda batendo, tem vezes que o mar tá com alga, aí a água fica vermelha, fica turva, você não consegue ver o fundo, aí o psicológico já trabalha diferente. Vai passar um tubarão, entendeu? Ali. Não foi em Arraial agora que teve caiu um boto lá, que fizeram um fervo lá. Eu falei, você tá doido? Você não me pega pra nadar disso aí, mas nunca nada isso. Beleza, vamos encaminhando pro final, gente. E aí eu vou fazer 2 perguntas pro pastor pra gente finalizar. A primeira pergunta é assim: pastor, passado, o que o senhor faria diferente? Ou o que o senhor deixou de fazer? Ou o que o senhor poderia ter feito melhor em questão de passado? Há alguma coisa que você olharia pro Serginho antigo e fala, cara, talvez isso eu faria diferente? Ou não, eu seria mais intenso nisso que eu não fiz? O que você me diz sobre isso? A única coisa que eu faria diferente no meu passado é ter encontrado Jesus mais novo. Antes. Porque eu vivi a adolescência, né? Tinha as igrejas, tinha os meus amigos cristãos, a minha família não era, mas sempre tinha um contato, né? Então, eu tive várias oportunidades, mas nunca quis, sempre achava cafona, brega, né? Retrógrado, perda de tempo, e por causa disso eu perdi minha adolescência, perdi minha juventude, encontrei Jesus com 22 anos, Deus mudou a minha história, claro, foi maravilhoso, mas se eu tivesse conhecido Jesus antes, ele me evitaria de adquirir tuberculose, me evitaria de me envolver com tráfico de drogas, me evitaria de perder quase a família, gerar vários traumas, né? Então, a única coisa diferente era poder ter conhecido Jesus antes. Que benção. E agora eu quero que você deixe um recado pro Serginho do futuro. Esse vídeo vai ficar no YouTube aí. Eu acho que não vai... Só se o YouTube explodir, né, Djalma? Pra sair o vídeo de lá. Então pensa assim, daqui 10, 15, 20 anos, não sei.
que você diria pro Serginho hoje para que ele ouvisse daqui a esse tempo? Rapaz, essa foi a sua pergunta mais difícil do programa. Pode falar pro Serginho. Eu achei que a mais difícil era do filho. O Serginho tá ouvindo lá naquela câmera lá, ó. Pois é, Sérgio do futuro. Eu queria deixar uma mensagem para você ser esse mesmo cara que você é hoje, que você continue amando sua família, sua esposa, continue sendo amigo de todo mundo, continue apaixonado por Jesus, queimando pela palavra de Deus, continue entregue ao Evangelho, continue nunca cobrando para pregar nas igrejas e que você seja muito feliz e que você seja um pai maravilhoso, extraordinário, que você não se preocupe em mudar o mundo, mas que você se preocupe em ser referência para o seu filho e para que ele dê continuidade a esse chamado, a essa história tão linda que você construiu. Deus te abençoe, cara. Seja feliz aí. Amém. Oh, muito bom. Valeu, gente. É isso aí, nossa conversa com o pastor Serginho, pastor Sérgio Assunção. Segue ele. Como que é o seu Instagram? Vai estar aparecendo. Pois é, não sei de cabeça. Vai tá aqui, ó. Posso fazer assim? Vai estar aqui, ó. Não sei se vai estar aqui. Mas segue lá. Segue o Italks Podcast no Instagram também. O meu Instagram também é @DuduArmstrong, CJ... Eu não sei também. Vai estar aparecendo aqui. Tem o Djalma. Vem aqui, Djalma, pro pessoal ver você de cabelo novo. Vem pessoal aqui. ver. Venha, Não, ele tá com vergonha. Que ele Vem, cortou o Djalma, cabelo, vem mas aqui, ó. vocês Vem aqui, precisam pode ver. vir aqui. Vocês precisam ver o cabelo A novo. Cíntia vai assistir. Eu vou fazer um corte pra Cíntia. Abaixa mais. Abaixa, aí, tem que Djalma. abaixar mais Esse é aí, o assim. cara que faz tudo acontecer, gente. Esse é o Djalma. Não nada do que foi feito se fez. Nada... Djalma capítulo 1. Obrigado, Djalma. Obrigado mesmo. Segue lá também o Djalma. E, gente, ficamos por aqui. Dá uma sugestão aí pra nós. Comenta aqui, onde você achar aí, quem que você quer que a gente traga. Claro, né? Tem gente que não adianta você comentar Elon que não Musk. Marca a gente, comenta e marca a pessoa também, para que a gente possa fazer esse... Se você conhece alguém que pode estar aqui conversando com a gente, tendo essa conversa aqui, marca aí, indica aí pra gente que vai ser uma bênção. Valeu, gente. Valeu. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço.